Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. E dessa vez venho com reflexões minhas a partir de ações e coisas que aconteceram nessas últimas semanas e que me fizeram enxergar um pouco de atitudes que eu costumava ter e que eu vejo em outras pessoas hoje. Eu penso, ainda bem que eu entendi isso, ainda bem que a autoanálise me ajudou a entender isso, ainda bem que faço terapia. Só que como eu sei que terapia é uma coisa que é muito difícil ainda das pessoas se abrirem para fazer, das pessoas terem condições de fazer, e se sentirem também confortáveis. Tem pessoas que eu conheço que ou desacreditam da importância da terapia, ou que elas têm de fato essa barreira, essa trava de se sentirem à vontade para falar com uma pessoa estranha sobre os seus assuntos e tal. Então eu sei que isso ainda, à minha volta eu vejo que isso ainda é muito tabu. Mas eu sou uma pessoa que, por fazer terapia há algum tempo, percebo o quanto eu já me transformei muito a partir dela, e por isso sou muito defensora. E aí eu vim aqui trazer alguns pensamentos e alguns exemplos de coisas que eu percebi e fui mudando em mim, né, a partir dessas percepções, que eu acredito que possam, de repente, te ajudar aí, você que, de repente, não tenha essa oportunidade de fazer terapia, ou não esteja aberto a isso, ou, enfim, tenha a sua opinião sobre. Eu queria, pelo menos, que você me desse uma chance de me ouvir aqui falar sobre isso, a minha própria experiência, o que eu penso sobre, e aí você, ao menos, pensar, se abrir um pouco para pensar a respeito, tá? Se você entender que também é o seu caso, né? Que de repente são questões que também te aconteçam e te aflinjam, tá bom? Mas antes de mais nada, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Érica e eu estou aqui semanalmente trazendo pensamentos, coisas que eu fiquei pensando sobre, que eu conversei com amigos, ideias que me vieram. Trago aqui para compartilhar com vocês e para que vocês também comentem e falem o que vocês acham, conversem aqui comigo, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Já chega se inscrevendo aqui para você receber, né, as notificações dos vídeos. Eu posto vídeos toda quinta-feira, às 7 horas. Então, você pode também ir lá na playlist, ver os vídeos anteriores do podcast. Eu tenho também outros vídeos aqui anteriores e vídeos mais de vida real, outros temas aqui também que você pode se interessar, tá bom? Tô com meu cafezinho aqui, vou te sugerir que você também pegue um café, um chá, alguma coisa que você goste de beber, porque a ideia é que seja um papo um pouquinho mais direto, talvez eu possa ser um pouquinho mais direta e reta, e aí acho que o café dá uma aliviada em tudo, então seria bom você pensar que estamos aqui numa cafeteria, nós duas sentadas de frente uma para outra, conversando, e aí de repente vamos tomar o café para suavizar um pouco o momento e a conversa. O que eu fiquei pensando essas últimas semanas sobre isso? Eu comentei aqui já num vídeo anterior, né, que eu tô num momento de mudança, algumas coisas aconteceram, então a minha vida ela deu meio que uma virada, assim, né, e eu tô precisando aproveitar o momento para de fato rever algumas coisas, fazer mudanças que talvez eu já quisesse fazer e não tinha como, enfim, momento de repensar algumas coisas. E aí é um momento desafiador, todo momento de mudança, seja bom ou ruim, é desafiador porque nos tira de uma zona de conforto, então a gente sempre tem desafios a lidar, né? Quando a gente tá numa zona nova, que pode ser às vezes desconfortável. E aí é natural, acredito eu, que a gente passe a se autocentrar nesse momento. Ou seja, você olha para todo o seu momento e todos os seus problemas e eles são o centro do seu universo, do seu momento. Então, para você, eles são assim os maiores problemas do mundo. E a sua dor, aquilo que você está sentindo nesse momento, e o quanto aquilo está sendo difícil para você, é
o que mais importa nesse momento. Você é o centro de todos os seus, de todas as suas aflições e angústias. E eu acho realmente que isso é natural. Só que o que eu tenho pensado sobre, olhando para esse meu momento mesmo, é que em muitos momentos isso pode fazer com que eu, de fato, seja uma pessoa que ignore, às vezes, que lá fora o mundo está andando sem a minha contribuição. E aí eu tenho duas formas de pensar sobre isso. E aí você pode escolher a forma que é melhor para você pensar. Você pode, de repente, a partir disso, se retrair num sentido de que, de repente, o mundo é mais injusto com você e, portanto, você e as suas lutas são as mais difíceis da face da Terra e que você é quase que um esquecido do universo, injustiçado. E aí assumir a posição de vítima disso e, a partir disso, então, você ser a pessoa que quer ser apenas compreendida. Então, você quer que as pessoas somente te confortem, te compreendam, te abracem, te acolham e falem para você assim: poxa, que barra. E aí você goste dessa atenção e queira mais dela. E viva nesse ciclo de coitadolândia, sabe? Ou você pode olhar para isso como: cara, tem tanta coisa acontecendo no mundo. Tem imigrantes sendo caçado pelo ICE nos Estados Unidos por conta de um ditador medonho, misógino, enfim, que simplesmente surtou e tá numa posição de poder porque muitos outros idiotas como ele o colocaram lá. Você tem lugares no mundo que você sabe que as pessoas estão passando fome. Você tem, olhando de repente para, sei lá, para o vizinho do seu lado, a pessoa que está sustentando uma família inteira com salário mínimo apenas. Você tem o cara que está morando na rua porque simplesmente não tem outra opção e mora na rua. O cara que está drogado, se jogado na vida aí. Você tem outras coisas acontecendo no mundo, sabe? Outros problemas. E aí você pode então assumir a postura de: cara, todo mundo tá no corre, tá todo mundo vivendo alguma coisa. E, portanto, que bom que eu não sou o centro do universo. E os meus problemas são o centro do meu universo. Mas são tão menores frente ao universo como um todo, ao que todo mundo tá vivendo, sabe? E aí eu acho que quando você assume esse pensamento, a sua postura acaba sendo um pouco diferente de: ah, poxa, pelo menos eu tenho uma casa. Poxa, pelo menos eu ainda tenho um trabalho, mesmo que não o que eu mais goste. Pô, pelo menos eu ainda tenho comida na mesa. Eu ainda tenho amigos e família à minha volta. Eu ainda sou amada. Sei lá. Você pode olhar de alguma forma para algo positivo nisso e falar: poxa, poderia ser pior. Sei lá. E aí, então, eu acho que você pode adotar, né, a partir disso, a postura de: bom, ok, é um momento, é uma fase e vai melhorar e vai passar e bora e vamos ver o que eu posso fazer a respeito. Porque, assim, se você só olhar também para os problemas do mundo como um todo, você pode se deprimir num sentido de que você não possa fazer muita coisa, né? Porque, infelizmente, eu não posso fazer nada em relação ao que o Trump está fazendo lá, a não ser dar a minha opinião e reclamar sobre ela, mas infelizmente eu não tenho poderes maiores para fazer algo, né? Ao mesmo tempo que eu também não tenho poderes maiores para tirar alguém da rua, para tirar alguém das drogas, enfim. Então, eu preciso olhar para mim com esse olhar um pouco de pequenez, mas é uma pequenez justamente para me dar proporção, sabe? Para me dar a proporção correta, devida, para
o que eu de fato estou passando, para os problemas que eu tenho. E aí, também, para me ajudar a entender e a contribuir quando de repente eu esteja em alguma situação, à frente de algum lugar, com pessoas, enfim, que essas pessoas, elas também estão lidando individualmente com as suas questões e seus problemas, e que cada uma ali pode assumir uma dessas duas posturas, mas que seja qual for a postura que essa pessoa assuma, se eu decido de repente que eu não vou então ficar no lugarzinho do vitimismo, que eu seja então ao menos de alguma forma um pouco de contribuição, sabe? Da forma que eu puder, como eu falei, de repente eu não posso resolver o problema inteiro dos Estados Unidos, mas pô, eu posso de repente falar sobre isso, eu posso dar minha opinião, eu posso, se eu tiver e conhecer pessoas que estão lá, me preocupar, me comunicar com elas, entender o que está acontecendo. Se eu souber que tem algum tipo de ação, algum tipo de, sei lá, um abaixo-assinado, o que for que eu puder contribuir, eu vou contribuir, enfim. Se eu puder fazer algo, eu vou fazer algo. E aí, neste momento, o que eu estou fazendo basicamente também, quando eu me coloco nessa pequenez, é entender que uma vez que existem problemas maiores e as pessoas à minha volta podem estar lidando com problemas maiores do que o meu, eu me coloque num lugar um pouco de serventia também, sabe? De não só querer ser servido, entende? De repente, assim, poxa, ao invés de eu ficar na coitadolândia, ao invés de eu ficar numa posição de que o mundo é injusto comigo apenas, e aí, portanto, eu querer e cobrar das pessoas à minha volta que elas só me acolham e só me entendam e só me confortem, e que eu seja só, sei lá, mimado, que for, ao invés de eu ter essa postura, poxa, o outro ali do meu lado tá passando por algo barra também, e eu posso ser conforto para essa pessoa, sabe? E acho que além disso, além de ser conforto para essa pessoa, eu também vou não disputar com ela do tipo, da coitadolândia, do tipo, não, mas amigo, eu tenho esse problema maior que você. Não, mas eu vivi esse trauma pior do que você. Não, mas eu tenho não sei o que pior do que você. Não, é tipo, cara, tamo junto. Tamo junto, eu faço ideia, ou já vivi algo parecido, e assim, quero que você saiba que eu tô aqui para você, quero que você saiba que eu posso te ajudar, né? Se eu puder te ajudar, na verdade, em alguma coisa, você pode me pedir. E se você não quiser ajuda, porque às vezes a gente não quer ajuda, a gente só quer poder estar, às vezes, em silêncio com a pessoa do lado ali, só como um apoio, que a gente seja, então, essa pessoa que, pô, vamos tomar um café, a gente senta, toma café em silêncio se você quiser, ou fala de qualquer outra coisa, vamos falar de Big Brother, vamos falar sobre qualquer outra coisa que não seja isso. Porque o que eu quero é simplesmente me anestesiar um pouco e ter um pouco de sossego, que seja, sabe? Se você quiser, toma aí, inclusive. Eu sou esse tipo de pessoa e gosto muito de fazer isso também. Mas, em resumo, então, o que eu fiquei pensando foi que às vezes a gente se enxerga muito, 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 muito importante nas situações. E aí a gente acaba realmente tendo uma atitude muito autocentrada, muito demais. A gente vira o centro do mundo e espera que de repente todo mundo à nossa volta haja de acordo, como se nós fôssemos o centro do universo, sabe? E aí nisso a gente não só perde a oportunidade realmente de ser uma pessoa mais leve, porque acho que a gente se pôr nesse lugar de completo injustiçado do universo é pesado, sabe? É denso, é triste. Mas além disso, a gente também perde a oportunidade de contribuir para o outro, sabe? Olhar para o outro, fazer algo pelo outro, né? E a gente se torna uma pessoa que só quer receber, só quer, assim, e acho que até a gente corre o risco muitas vezes de ser a pessoa que gosta tanto, se conforma tanto com esse lugar de coitadismo que goste dele, o que é mais bizarro, tá? Porque eu sinto que às vezes nessa vibe e aí a gente recebe algum tipo de cuidado, algum tipo de acalento
E aí, cara, de repente, a gente tá gostando disso e aí vira um ciclo viciante de querer mais disso. Então a gente vai viver nessa coitadolândia. E isso é horroroso, né? De pensar que se você se manter ali porque você quer, porque você gosta da atenção que você recebe, sabe? Não acho legal. E aí, sabe, uma outra coisa que eu pensei sobre também, alinhada a isso, né? É que às vezes a gente realmente reage também para as coisas como se, por sermos então o centro do nosso universo, é como se todo o resto fosse um grandíssimo ataque para nós. Então é como se tudo que qualquer pessoa fizesse é um ataque direto pra gente, sabe? Eu ouvi esses dias de uma pessoa que ela tava falando o seguinte, que ela tava reclamando que ela tá levando as ideias dela, coisas dela, pro trabalho, pro chefe, e não tá sendo ouvida. E aí ela percebe que os outros levam ideias e são ouvidos e ela não. E aí, ok, pode haver um fato nisso, realmente. Mas o que é que essa frase para mim quer dizer? O que, que me demonstra essa frase? Que essa pessoa ela não está focada em tipo estar feliz por estar contribuindo. Ou seja, poxa, se é uma ideia de melhoria e eu trouxe ou o outro trouxe, ou seja lá quem trouxe, mas é uma melhoria que de repente o time inteiro vai ficar bem com isso, pô, legal, massa. Essa não é a preocupação dessa pessoa. A preocupação dela é eu quero ser ouvida, eu quero que as minhas opiniões e as minhas coisas sejam ouvidas. E que, mesmo que o outro tenha trazido uma ideia bacana, eu me sinto desvalorizada porque eu quero que eu seja ouvida, eu quero que eu seja a protagonista dessa história. Eu quero que eu seja valorizada neste lugar de protagonismo. Eu quero protagonismo para mim. E isso em ambiente de trabalho é muito natural, as pessoas estão ali para se, né, competir entre si e tal, mas assim, o quanto a gente faz isso às vezes na vida mesmo, sabe? De realmente assim, não, eu sei que fulano tá passando por um momento difícil, mas eu também tô. Então, assim, eu não quero ouvir fulano, eu quero falar. Eu quero ser a pessoa que fala. Eu vou mandar de repente um bom dia para alguém, perguntar se essa pessoa está bem, apenas para que ela me responda e você tá bem e eu possa falar que eu não tô bem. E eu vou descarregar nessas pessoas aquilo que tá me frustrando. Mesmo que de repente eu possa ignorar o fato de que a pessoa respondeu um tudo bem automaticamente porque ela não quer fazer isso, ela não quer despejar os problemas dela no outro, mas eu quero que me ouça, eu quero que me vejam, sabe? Quero que me abracem, quero que me acolham e falam, pobrezinha, tadinha, poxa, o que, que eu posso fazer por você? Ok, mas você consegue fazer isso também, sabe? Você também se vê fazendo isso, você consegue colocar um pouquinho dos seus problemas de lado e olhar para o outro e falar: caraca, cara, enquanto eu tava passando por um problema e posso ter sido essa pessoa um pouco mais individualista e me priorizando mais, enquanto eu tava fazendo isso, eu estava ignorando que a outra pessoa ali também está passando por uma barra e essa pessoa estava de repente precisando que eu pudesse estar ali só como um conforto, com leveza, e no fim eu fui mais peso, eu tô sendo mais um problema porque eu tô levando os meus problemas e pedindo para ela me confortar, sabe? Então, em resumo de novo, eu fiquei pensando muito sobre como a gente consiga contribuir em relação a isso. O que, que a gente consiga melhorar, o que, que a gente consiga mudar em relação a isso, sabe? E como eu falei, a terapia ela me fez enxergar muito isso, sabe? Eu tive até recentemente uma conversa assim com o meu psicólogo que a gente falou sobre esse momento que assim, poxa, tudo bem, você está visivelmente lidando com muita coisa. E isso é um fato. E você precisa realmente entender isso, né? Que é um momento complicado. Só que isso não pode ser o que. Assim, isso não pode ser uma muleta. Você não pode. Simplesmente por isso, então você tem argumento suficiente para não agir, não fazer o que precisa ser feito e esperar, talvez, que todo mundo à sua volta
te ceda esse lugar de, poxa, que tadinha, tal, tipo, o lugar mesmo do eu quero ser acolhida e quero que resolvam meus problemas, sabe? Acho que aí vem de uma outra conversa que a gente pode ter aqui também sobre o quanto esse pode ser um reflexo da sua infância, sabe? E o quanto você pode ter aprendido esse mecanismo mesmo, assim, de que às vezes você pode só se jogar no chão e fechar a cara e fazer bico e ficar brava, irritada e esperar então que as outras pessoas à sua volta te procurem e queiram entender como você tá e te confortem. E, ai, não, não, não foi nada, você bateu o dedo, não, não, não foi nada, não foi nada. Olha, toma aqui um doce, vamos brincar de outra coisa. Eu sei que a gente faz isso quando a gente é criança e quando a gente tem uma criança à nossa volta, mas o ideal é que a gente aprenda a crescer e não espere mais isso, né? Que a gente aprenda a ser, como eu falei, essa pessoa que faz isso por uma criança e não espere receber isso de um adulto quando já é adulto, né? Mas enfim, fiquei pensando muito sobre esse tipo de contribuição que às vezes a gente possa fazer para o dia de uma pessoa ali, mesmo quando a gente também não tá bem, quando a gente também tem os nossos pontos. E principalmente assim, eu me vejo essa pessoa que eu gosto de pensar e eu prefiro ser alguém que possa trazer um pouco mais de contribuição a partir do que eu tô passando, do que simplesmente me lamentar sobre o que tá acontecendo, sabe? Gosto de pensar que, às vezes, a partir de depois de um tempo, com as coisas um pouco mais no lugar e tal, eu consiga contribuir de alguma forma com aquilo que aconteceu, como um exemplo, como uma dica, como que possa ser, assim, contribuição para outra pessoa, do que me acolher nesse lugarzinho de tadismo e não conseguir sair mais dele, né? Que acho que realmente é viciante, você entra e não sai mais desse lugar, sabe? Bom, estou terminando meu café aqui, não sei se você também está. Mas é isso que eu queria falar. Não sei se consegui ser clara, que eu não trouxe talvez tantos exemplos, mas espero que vocês tenham conseguido me entender. E aí comentem aqui para mim o que vocês pensam. Também vamos dar desdobramento aqui. Acho que esse episódio ele acaba ficando muito curto, assim, um tempo muito curto para eu falar sobre isso. Talvez eu precise destrinchar um pouco melhor esse assunto em outros episódios. E aí vocês podem comentar aqui para mim o que é que vocês pensam e me darem também sugestões, né, de como a gente desdobra esse assunto, tá bom? Bom, hoje no quadro Entre Pensamentos, finalmente venho dizer que assisti o filme da empregada. Antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? E aí, assim, já vou começar dizendo que de repente tem um pouco de spoiler aqui. Então, se você não assistiu, não leu o livro e tem vontade, quer saber, pula essa parte, vai lá pro Tirei do Rascunho, tá? Um pouquinho mais pra frente, porque eu não vou conseguir, de repente, não dar algum spoiler importante aqui. Não quero que você se frustre com isso, tá? Mas, vamos lá, o que é que eu achei inicialmente do filme, tá? Eu gostei, porque eu já vi, honestamente, eu já vi adaptações piores, como Percy Jackson, por exemplo. Então eu achei que, assim, tem muita coisa que saiu da história, né, do filme, que não está no filme, ou que eles mudaram alguma coisa, que tudo bem, eu acho que é perceptível para quem leu, sabe? Só que, pensando bem, não tem ou não teriam uma grandíssima relevância para a história principal. Então, assim, no fim das contas, essas coisas para mim não fizeram falta. Como, por exemplo, no livro, o Enzo ele tem uma participação muito maior, que é o jardineiro ali, né? Porque a Nina ela se abre com ele, né, sobre o que está acontecendo. Eles acabam tendo um caso. Ele acaba sendo a pessoa que ajuda muito ela ali em relação ao plano, né, da substituta e tal. Então, assim, ele é uma pessoa muito importante no livro, que no filme ele não é muito importante. Ele é, sabe, um quase nada ali, né? E, poxa, era o cara do 365, sabe? Podia ter a Amanda ali, né? Que é a Nina, dando uns pega nele, teria sido bacana, sabe? Mas, enfim, como eu disse,
É uma informação que, assim, no livro você tem esse detalhe, assim como outros detalhes da vida da Millie também, que foi contado, assim, muito por cima. Só que, assim, não é extremamente relevante. Então, eu não senti que foi uma grande perda não tá ali, sabe? Só que as coisas que realmente eram importantes, e até mesmo assim, no começo eu tava achando até um pouco rápido demais. Só que aí depois, quando chegou ali no meio, eu pensei, putz, não, na verdade foi bom ter ido rápido essa primeira parte, porque deu tempo de explicar melhor ali, né? Deu muito tempo pra gente ver o momento em que a Millie acha que, poxa, ganhou na loteria, vida de princesa, era tudo que eu queria. Tadinha. Então, assim, você pôde viver esse momento, que para quem lê o livro sabe que a gente viveu, pelo menos eu falo por mim, né? Eu vivi muito desse começo, assim, de contos de fadas, de caramba, velho, olha isso, não sei o quê. Só que eu já tinha lido Verity, também pode ser um spoiler para você, mas eu já tinha lido Verity, então eu já tava com esse pé atrás do tipo, isso aqui tá bom demais para ser verdade, hein? Tem alguma coisa nisso aqui. E enfim, deu para viver esse momento, só que aí eles deram muito tempo também, deram o tempo suficiente para o plot acontecer. E daí, então, para explicar sobre a Nina, né? E, poxa, eu achei uma ideia genial no filme ser como se fosse uma carta que ela escreve para Cecília, né? Para Ceci, explicando tudo para ela, como, né? Olha, se você chegou aos 18 ou eu morri antes disso, enfim. E aí, cara, eu achei muito boa essa solução, porque deu esse momento de narrativa para Nina, que é o que tem ali no livro mesmo, e aí, poxa, deu um tempo bom para contar essa história. Deu uma boa ênfase no plot, porque eu tava no cinema, né, e acho que outras pessoas ali não tinham lido, então não sabiam da história. Então foi muito legal ver a reação das pessoas em relação ao plot, das pessoas terem isso de caraca, não sei o quê. Então foi muito legal. E então eu achei o filme muito bom, tá? Eu dei 10 de 10 pra ele, porque pra uma adaptação de um livro eu achei super ok, tá? É um suspense que a galera tá chamando um pouco de farofa. Pode ser, porque ele não tem muito. Eu só senti falta dele ter um pouco mais de terror, sabe? Dele ser um pouco mais denso, de você. Porque você lendo, você sente um pouco dessa pressão que a Millie sente quando a Nina tá por perto, sabe? E no filme eu achei que não ficou isso tão óbvio. Mas talvez, como eu já sabia do final, então eu já não conseguia ver a Nina como a bruaca que você vê quando você começa a ler o livro, sabe? Eu já sabia que no fim ela era, né, o que ela é. Enfim, mas eu achei muito bom, gostei bastante. Tô um pouco animada para as próximas adaptações. Eu ainda tô lendo, né, o segundo livro, O Segredo da Empregada, então ainda não tenho opinião sobre ele. Mas falando então sobre o filme da Empregada versus o livro, eu gostei bastante, eu achei que a adaptação foi ok, achei que fomos bem atendidos, assim, e os atores são muito bons. Eu achei que a escolha dos atores foi excelente. É, e eu quero ver nos próximos filmes, quem sabe, eu só quero ver se de repente eles dão um pouco mais do ar um pouco mais psicopata que a Millie tem, sabe? Eu quero ver se ela deixa isso mais aflorado do que foi nesse filme. Mas eu gostei, então recomendo, se você tiver interesse de ver aí, recomendo você assistir, porque eu achei muito bem feito. Bom, e por último, no Tirei do Rascunho de hoje, eu vou falar sobre. Tá aqui do meu lado, mas não dá pra vocês verem. Eu fiz finalmente, eu não lembro se eu já tinha comentado aqui, acho que sim. Mas enfim, eu fiz finalmente uma limpeza breve ali do meu guarda-roupa. Tirei algumas coisas que eu já queria tirar, que eu já tinha pensado em tirar, que eu pretendo levar para um brechó aqui perto de casa, que eles compram tal, e aí eu consigo não só ter, eles né, podem me pagar uma parte em Pix, e o restante eu posso, de repente, fazer compra lá na loja mesmo tal. Então, assim, é uma forma de repente, eu fazer circular algumas das minhas coisas, e tô levando não só roupas, mas também bolsas e óculos de sol. Vamos ver, né? Assim, você chega lá, eles vão fazer uma avaliação prévia ali, e daí vão ver se tá, né, num estado legal para ficar mesmo no brechó, e vou ver também quanto que eles vão me oferecer em cada peça.
Mas, de qualquer forma, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer e fazia tempo que eu não. Eu tava com isso na mente, mas não tava conseguindo. Eu não cheguei, assim, a fazer o que eu ainda quero fazer, que é uma grande organização do meu guarda-roupa. Mas, algumas peças que eu já sabia que estavam ali meio que, isso aqui eu já não quero mais, ou eu nem cheguei a usar, tem peça que eu nem cheguei a usar, gente. Eu era esse tipo de pessoa que comprava as coisas e tô levando roupa com etiqueta, sabe, assim, da compra, tipo, porque eu realmente não usei. Então, essa é uma coisa que eu quero esse ano começar a dar uma melhorada, sabe? Começar a filtrar um pouco mais mesmo do tipo quanto eu realmente quero, quanto eu realmente eu preciso, antes de só sair comprando e consumindo. E aí, dependendo, eu vou usar esse brechó, né, como uma ponte direta para fazer isso. Eu acho que eu já comentei aqui antes que já fiz isso com o Repassa algumas vezes, né? Que é um site também de brechó que, mesmo esquema, você separa as peças, manda para lá, eles avaliam, e aí o que de repente não tiver tão bom para venda, você pode destinar para alguma instituição, e além do que você destina também uma parte do que você vender no brechó, né, das suas peças, você pode destinar uma parte ou todo para alguma instituição também. Tem instituição de bichinhos, de animais. Eu ajudava muito o Adote um Gatinho e tal. Enfim. Então, eu tenho algumas peças no Repassa lá. Até posso deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Vocês podem ajudar a Mana aqui e também os animaizinhos. E vou ver se então, de repente, nesse brechó também, que é a loja física aqui perto, se eu também consigo fazer a venda de algumas peças e aí também fazer circular, né, o meu guarda-roupa, para daí eu começar esse processo de arrumá-lo e deixá-lo organizadinho e tal. Mas, então, tiro do rascunho aqui ter feito essa separação das peças, né? E aí agora falta só realmente eu fazer a venda delas e a destinação correta delas também. Tá bom. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui, porque o episódio já tá um pouquinho longo. Eu espero que você tenha gostado. Como eu disse, comenta aqui pra mim o que você acha. E também, se você tiver alguma sugestão de tema ou quiser que eu destrinche o tema pra, né, algo específico, de alguma outra forma, traz aqui pra mim também, tá bom? E eu vejo vocês num próximo episódio. Um beijo. Tchau.